Lula é o presidente sem teto, meu amigo, mas é o presidente sem teto que se hospeda num hotel 5 estrelas em Brasília. Pois é, e eu e você é quem pagamos essa conta, você sabia? Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. De acordo com a Secretaria de Comunicação da Presidência da República, o Palácio do Alvorada não está em condições de habitabilidade, meu amigo, para receber Lula e a primeira-dama, a Janja. O próprio Molusco, na verdade, veio a público reclamar do estado de conservação do seu novo palácio residencial. Nas palavras do ex-presidiário, o Palácio do Alvorada estava semi-destruído, com muita coisa estragada, e ele seria o único presidente do mundo que não tem onde morar, tadinho dele. Janja chegou a afirmar, inclusive, que o seu marido havia ficado desolado ao voltar à antiga residência. A Granja do Torto, outra residência oficial do presidente da República, também estaria em condições semelhantes. Nada é bom o suficiente para o Molusco. Mas qual seria, de fato, o estado desses edifícios presidenciais? Bem, a primeira-dama enumerou os seguintes problemas de habitabilidade no Palácio do Alvorada. Parte da madeira da sala de estar estava lascada. Nossa! O teto tinha infiltrações, o piso de madeira tinha rachaduras, alguns vidros estavam rachados, uma poltrona de couro estava rasgada e um tapete estava esburacado. Um objeto de arte sacra do século XIX estava no chão. Ah não, inabitável. Me diga se não é mesmo uma situação de depredação total, se não chegar a dar pena das condições de habitação às quais esse amado casal teria que se submeter. Pobres coitados. Bem, de qualquer sorte, Lula e sua primeira-dama foram remanejados para o luxuoso Meliá Brasília, um hotel 5 estrelas que possui ginásio, sauna, uma academia que ocupa uma área de 1.000 metros quadrados e uma piscina na cobertura. O luxo do casal Lula e Janja já custou para os cofres públicos módicos R$216 mil. Com certeza, Lula se curou de sua desolação de ver o terrível estado de conservação do Palácio do Alvorada, curtindo os luxos de um hotel 5 estrelas, custeado pelo pagador de impostos brasileiros. Exato, você, eu. Porém, a maior ironia dessa história toda provavelmente é o fato que do outro lado da calçada onde está o hotel do Lula fica o posto de gasolina que deu origem à Operação Lava Jato. Meu amigo, o Brasil não é mesmo para amadores. Ou talvez essa seja apenas a confirmação daquele velho ditado: o ladrão sempre volta à cena do crime. É isso mesmo que você entendeu. O Lula, quando acorda em sua suíte 5 estrelas e mergulha na sua piscina de alto luxo e olha para frente, ele vê o posto da Lava Jato, meu amigo. Logo de início, precisamos levantar uma questão. Por que motivos o presidente da República mora em um palácio? Todos sabemos que a justificativa geralmente utilizada para justificar a substituição de uma monarquia por uma república é o fato de que o povo não pode ser explorado pela nobreza e que o governo tem que ser exercido pelo povo e para o povo. Pois bem, por que então cobrir esse governante popular de luxos, tal como acontecia com os reis de antigamente? O Palácio do Alvorada conta com mais de 40 funcionários, garçons, cozinheiros, chefes de cozinha. A única finalidade é servir ao chefe do Poder Executivo. Isso deveria ser suficiente para deixar claro o fato de que o Estado não existe para servir ao povo, mas sim para ser servido por ele. O presidente da República é apenas um parasita que vive à custa de todos os pagadores de impostos, desfrutando de um luxuoso padrão de vida enquanto ocupa a cadeira presidencial. O mesmo se aplica a diversos outros membros do alto escalão do Estado, como ministros do STF e suas lagostas, seus motoristas particulares e suas capinhas, funcionários que os auxiliam até em tarefas básicas como vestir as togas e sentar nas poltronas. O caso de Lula, porém, é ainda mais emblemático porque o petista ostenta o papel de, entre aspas, protetor dos pobres e oprimidos do país. É difícil imaginar como alguém pode defender os pobres enquanto desfruta de uma luxuosa piscina de cobertura custeada por esses mesmos pobres pagadores de impostos. Mas o absurdo não para na simples hipocrisia. Como tudo que envolve o PT, sempre há outras intenções escondidas debaixo do discurso demagógico. E nesse caso, estamos falando da intenção petista de se valer de qualquer pretexto para ajudar seus amigos empreiteiros. E para tal objetivo, não há nada melhor do que um negócio chamado obras
sem licitação. Ah, meu amigo. Para início de conversa, Lula já tratou de averiguar a possibilidade de fazer compras sem licitação para ajudar as obras do Palácio da Alvorada. A desculpa, naturalmente, é que uma licitação atrasaria todo o processo em pelo menos 90 dias e que isso seria prejudicial ao país. A realidade, porém, todos nós conhecemos. Compras sem licitação são uma maravilha para os políticos e para os empreiteiros amigos dos políticos. Sonho de qualquer governante estatal. O Molusco, é claro, afirmou que esse expediente seria utilizado apenas para comprar uma cama e um colchão. Mas é claro que a coisa não iria parar aí, né? Lula já tem articulado junto ao Tribunal de Contas da União a possibilidade de negociar as multas das empreiteiras envolvidas na Operação Lava Jato, trocando os débitos por obras públicas. A ideia, é claro, seria acelerar os projetos do governo sem necessidade de incluí-los num orçamento já estrangulado. A verdade, porém, todos nós sabemos. Lula quer arranjar uma forma de regularizar a situação de seus amigos empreiteiros, quitando suas dívidas com a justiça para que eles estejam aptos, mais uma vez, para fazer obras da forma regular pelo Estado e, assim, começar todo o processo novamente. Mais propina. Esse grupo de empreiteiras devia, ao todo, 8 bilhões de reais em multas, conforme seus acordos de leniência. Até hoje, apenas 1 bilhão foi efetivamente pago. E não surpreende, portanto, que o amigo do pai de um desses empreiteiros esteja tão interessado em resolver essa questão, utilizando o seu atalho das obras públicas. Na certa, esse bem bolado for mesmo levado a cabo, veremos essas multas bilionárias serem convertidas em obras superfaturadas e de péssima qualidade, como geralmente eram as obras realizadas por essas empreiteiras, diga-se de passagem. Além do mais, não se pode desprezar o grau de imoralidade envolvido nesse tipo de arranjo. As empreiteiras assaltaram os cofres públicos, fazendo obras superfaturadas. Para evitar uma punição mais severa, essas empreiteiras se comprometem a pagar pesadas multas para o Estado. O Estado, por sua vez, converte essas multas em novas obras públicas, superfaturadas, a serem feitas ou cometidas por essas mesmas empreiteiras. Em outras palavras, essas empresas roubaram os cofres públicos fazendo obras superfaturadas e agora vão pagar suas dívidas fazendo obras superfaturadas. Que bom que o Lula continua tomando inspiração no posto da Lava Jato. A história brasileira se repete. Durante o primeiro governo Lula, o Palácio da Alvorada passou por sua mais extensa reforma até então, que durou quase 2 anos e que teria sido paga, supostamente, por um grupo de 20 empresários, que desembolsaram nada menos que 18 milhões de reais para custear o projeto. Haja altruísmo empresarial. Mesmo assim, os cofres públicos foram responsáveis por pagar o enxoval do casal presidencial ainda em 2006, quando a reforma do palácio foi concluída, 287 mil reais. Gastos com roupa de cama, toalha de banho, dentre outros itens que garantiram o conforto de Lula e sua falecida esposa, a Marisa Letícia, por ainda alguns anos. O luxo de que Lula e sua trupe desfrutam contrapõe o discurso do PT. Essa gente se diz defensora dos humildes, dos oprimidos, da parcela explorada da população. Ainda assim, são esses mesmos sujeitos que vivem vidas de nababos em palácios presidenciais e fazem viagens internacionais, desfrutam de restaurantes caros e, quando precisam sair da sua residência palacial para algum tipo de reforma seja feita, se hospedam no que há de mais caro na capital do país. Lula, o pai dos pobres, assinou seu termo de posse como presidente da República usando uma caneta de 6 mil reais. Esse mesmo Lula ostentava durante a campanha um relógio de pulso que custa 84 mil reais. Como alguém que se diz do povo pode conseguir itens tão luxuosos? Uma caneta que custa 5 meses de trabalho de um brasileiro pobre. Um relógio que custa 5 anos de trabalho desse mesmo brasileiro pobre e desafortunado. Bem, talvez a pergunta correta a se fazer seja: como alguém que não trabalha há 50 anos consegue ter tais itens? E ainda um triplex no Guarujá e um sítio em Atibaia? Bem, qualquer libertário sabe a resposta dessa pergunta. Políticos são parasitas, eles assaltam os bolsos do povo para garantir seus luxos e para distribuir benesses entre seus amigos. No caso do PT, esse sistema parece funcionar de forma ainda mais perversa. O conluio formado por governos petistas, funcionários públicos de alto escalão e empreiteiras amigas do governo se mostrou ao longo de 13 anos da era PT como o mais eficiente sistema de assalto aos cofres públicos que esse país jamais viu.
Por meio desse sistema, inúmeras obras foram superfaturadas, dinheiro do FGTS, que em tese pertence aos trabalhadores brasileiros, foi entregue a empresários amigos do governo e o BNDES distribuiu, em condições mais do que favoráveis, empréstimos para ampliação de todos esses negócios. E, ao que tudo indica, o PT de Lula pretende retomar esse sistema o quanto antes. A imoralidade de termos um condenado por corrupção morando em um prédio de luxo às nossas custas não reside apenas no luxo envolvido. Ela reside também no fato de que esse mesmo condenado, tendo retornado à cena do crime, vai fazer a roda dos benefícios girar novamente. Empreiteiros e políticos vão enfiar a mão no butim mais uma vez. E mesmo o suposto estado precário do Palácio do Alvorada já é usado como pretexto para viabilizar a senha petista de entregar obras públicas para seus amigos, eternos financiadores de campanhas políticas. A conta, você já sabe quem vai pagar. Eu, você e toda a sociedade brasileira teremos nossos bolsos mais uma vez assaltados por essa gangue petista. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por Quintessência, revisado por Donda e narrado por Peter Turguniev. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo na sua rede social. Se você deseja ser notificado de novos vídeos, clique em se inscrever no canal e depois no ícone da campainha. Até a próxima!